Olá! Se você quer conhecer sobre um dos principais motivos de o Brasil nunca ter sido uma grande potência mundial e como isto pode mudar a sua vida, este vídeo é para você. Eu sou o Igor, diretor comercial da GEIM Consultoria, empresa responsável por diversas análises de cenário a nível nacional há quase 30 anos. Nesta palestra, nós vamos te mostrar de forma detalhada como a evolução da confiança impacta diretamente na prosperidade dos países, empresas e pessoas como você. Eu tenho a certeza de que nossos conteúdos podem contribuir imensamente para a sua percepção de mundo e ajudá-lo a ser uma pessoa mais sábia e assertiva. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, fique por dentro de nossas novidades, curta e compartilhe nossos conteúdos. Boa noite a todos, prazer revê-los. Nós vamos abordar hoje o tema a consolidação, aliás, a confiança e a consolidação dos países, é um tema muito importante. E nós temos por hábito fazer uma breve correlação, não só para com os países, mas também para com empresas, com famílias, com pessoas, ou seja, você pode levar esse tema para a sua realidade também pessoal. E acredito que vocês vão perceber o quanto isso é relevante para que a nossa vida melhore, não é? Eu vou mostrar uma base de dados e vou mostrar também para vocês qual é aquele método que demonstrou isso de uma maneira muito mais eficiente, muito mais prática a sua funcionalidade. Então, claro que o tema não se esgota aqui, é uma pincelada, mas muito relevante. O nosso objetivo de hoje é conceituar confiança. Ontem nós conceituamos prosperidade. Confiança tem tudo a ver com prosperidade. Se você quiser quebrar prosperidade, quebre confiança. Por tabela, você quebra prosperidade. Vocês vão perceber isso daqui. Mas nós não só vamos conceituar, e o conceito é relevante porque quando nós conceituamos, você vai perceber por que aqueles dados transitam em torno daquelas situações, porque é o conceito, se aquilo traz aquilo ou não traz. E então, eu vou demonstrar de uma forma bem sintética, bem rápida, a motivação de trazer isso para a nossa realidade, seja numa empresa, seja num lugar, num país. Eu vou mostrar a evolução da confiança do Brasil e vou fazer a explicação de como nós podemos perder ou recuperar a confiança e os impactos que isso traz em nossas vidas. E trazem muitos, positivos e negativos. Nós podemos melhorar muito a nossa vida ou piorar muito a nossa vida. Ou dos nossos lugares em que moramos, do nosso país, ou das empresas em que trabalhamos. Para começar, eu gostaria de citar uma frase de uma pessoa que demonstrou, num dado momento, um certo amargor, uma espécie de desconfiança. Essa frase é muito famosa. Rui Barbosa dizia: de tanto ver triunfar as nulidades, ou seja, aquilo que não serve para nada, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Parece uma frase atual, mas é muito antiga.
E nós percebemos que por mais que ela seja antiga e pareça atual, é porque tem alguma coisa a ver com a nossa prosperidade, como nós vimos ontem. Aliás, uma pergunta que, quando a gente demonstra aqueles dados que nós mostramos ontem, é por que o nosso país nunca foi a grande potência que tem potencialidade de ser. Não é verdade? E hoje nós vamos mostrar que um dos grandes motivos é justamente essa perda de confiança. O que é confiança? Dicionário Aurélio. Crença na probidade moral, ou seja, as pessoas têm uma conduta ilibada, são sinceras, são leais, são competentes, são discretas com as outras pessoas, ou seja, pouca fofoca, falar mal dos outros, etc. São pessoas merecedoras de crédito, fé. Pensemos, você acredita realmente nas pessoas que te cercam? Nas pessoas da comunidade? Pense um pouquinho na vida que você leva. Você acredita profundamente nos amigos que você tem hoje? Você acredita nas autoridades que você tem hoje? Você acredita nas instituições que nós temos hoje? Isso tem tudo a ver com prosperidade. Porque se você não acredita, você não contribui. Segunda parte do conceito. A confiança é a crença de que algo não vai falhar, que vai dar certo, que as pessoas vão cumprir a sua missão, vão fazer a sua parte. Sem isso, você anda numa espécie de limbo. É a crença de que aquilo que está sendo feito para você é bem feito, ou é forte o suficiente para cumprir a sua função. Em outras palavras, que você não está sendo iludido, enganado, que aquilo que está sendo proposto para você é o que vai ser entregue para você. Isso gera confiança. Confiança, portanto, é isso. Você vê as realidades e acha que a realidade que está sendo ofertada para você é de acordo com aquilo que foi falado que seria ofertado. Isso gera confiança. Vou citar aqui mais uma frase, um provérbio europeu, e que tem tudo a ver com essa geração de confiança ou desconfiança. E parte da constatação de uma situação muito interessante. E talvez o fato mais interessante em que esse provérbio europeu foi citado ocorreu na Primeira Guerra Mundial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando na frente de batalha, soldados alemães e também alguns soldados franceses, no Natal, resolveram, a despeito dos seus comandantes, não deixarem ou não quiserem, ou darem até ordens contrárias, eles pararam na noite de Natal, colocaram uma bandeira branca e foram celebrar o Natal, orar juntos, etc., e parar a batalha. E esse provérbio foi citado muito neste momento e faz muito sentido. Muito sentido. Pensa lá aonde você trabalha, lá aonde você convive, no lugar que você mora, se isso não acontece. Por que, mesmo em tempos de paz, os amigos se tornam inimigos? Por quê? Veja, o Brasil não entra em guerra há quanto tempo? Por que temos tantos inimigos no nosso próprio país? E continua a colocação. E por que, mesmo em tempos de guerra, inimigos se tornam amigos? Confiança. Ela pode ser perdida em tempos de paz e pode ser conquistada em tempos de guerra. Confiança faz muita diferença.
Confiança faz tanta diferença que nós começamos a ter várias pesquisas em países diferentes para medir isso. E nós começamos a perceber que países que têm alto padrão de IDH, ontem nós mencionamos que, de acordo com o conceito de prosperidade, talvez prosperidade poderia ser trocado pela palavra IDH, chega bem próximo. Alto padrão de IDH normalmente tem a ver com alto padrão de confiança. Normalmente nível de confiança 80 ou 90 ou superior. Então, seguindo uma metodologia internacional, nós começamos a ter pesquisas no Brasil sobre isso. E chegamos a algumas conclusões. Primeiro, confiança aumenta investimento e oportunidades para todos. E veja, por exemplo, que negócio interessante. Você tem muitos estados, municípios, você tem governo federal, um monte de gente criando secretarias de desenvolvimento, não sei o quê, e tal, mas na verdade, quando você tem um lugar gerador de alta confiança, ela atrai naturalmente investimento, que naturalmente gera muitas oportunidades. Você facilita bastante o trabalho. Perder a credibilidade, ou seja, a capacidade de gerar confiança, destrói a possibilidade de investimentos e oportunidades. Então, confiança é relevante, sim, né? Por outro lado, quando nós acreditamos uns nos outros, acreditamos nos processos, acreditamos nas pessoas, nós crescemos a produtividade. Por quê? O grande divisor de águas do ser humano, da sua vida, é o tempo. Nós só temos 24 horas por dia, todos nós, a mesma coisa. O que nós fazemos com o tempo faz muita diferença. Se você gasta grande parte do seu tempo tentando vigiar se aquilo que foi prometido está certo, o que acontece? A sua produtividade cai. Produtividade baixa significa que nós estamos gastando dinheiro e esforços com aquilo que gera nada. Vamos empobrecer. Simplesmente assim. Eu me recordo de uma história que meu filho me contou, de um amigo que foi passar um tempo na Austrália. E lá na Austrália ele foi fazer intercâmbio, estava na casa de família. E lá nessa casa de família, o amigo lá do quarto, basicamente disse para ele assim, estava revoltado porque ele estava tentando tirar a carteira de motorista, e no processo australiano, ele tinha que passar cerca de 100 horas dirigindo com um maior de idade que tinha carteira, e esse maior assinava o laudo. Era basicamente assim, uma carteirinha, assim, um papelzinho. Aí hoje eu andei 20 horas, 6 horas, e a pessoa assinava. E o pai dele, por algum motivo profissional, não estava conseguindo andar com ele, faltava mais 6 horas, e ele estava assim, poxa, eu preciso da carteira e meu pai não está podendo. E aí o brasileiro disse para ele, rapaz, mas é só esse papelzinho aqui, tem que reconhecer firma? Não. O pessoal faz alguma sabatina, verifica, tem um jeito de saber se o seu pai andou com você? Não. Então por que você não pede seu pai para assinar? Aí diz que o menino fez assim, com aquele olho assim. Ou seja, ele nunca tinha tido essa ideia. Ele nunca tinha passado pela cabeça dele a ideia de fraudar o processo. O brasileiro pensou assim, que maldade que eu fiz com esse menino. Que maldade que eu fiz com ele, né? Mas o tempo passou, ele foi embora, depois entrou em contato e falou assim, e aí, tirou a carteira? Eu falei assim, ainda não, meu pai, ele ainda não pôde. Ou seja, ele passou a ter a ideia, mas ele não teve a coragem. A coragem, certo?
Então, veja, quando você cruza a fronteira da coragem, você começa a ter problemas muito sérios. Mas o fato é que nós temos aumento da produtividade, porque os processos ficam muito mais simples. E eu não estou dizendo para vocês que nós temos que ser inocentes, tá certo? Eu vou fazer algumas demonstrações de inocência aqui para vocês, matematicamente. Eu espero fazer isso. Consequência, sobe o IDH. E ele sobe exponencialmente quando a confiança ultrapassa 80%. Nós vamos ver como é que está a confiança no Brasil nos últimos 11 anos. E por fim, cai o turnover. Lembra que eu falei para vocês sobre a regra das 10 mil horas? As pessoas ficam excelentes depois de 10 mil horas de exercício? Turnover significa poucas horas, sempre pessoas de poucas horas. Portanto, nós vamos ter um monte de gente que não é excepcional em nada, fazendo pouca coisa, com produtividade baixa. Mas se eu tenho confiança, a tendência das pessoas se ligarem a mim, ou ao meu negócio, ou ao meu lugar, ou ao meu país, à minha cidade, ao meu bairro, é enorme, enorme. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de pessoas que recebem propostas de empregos em outros lugares, para receber muito mais dinheiro, mas ela para e considera e recusa, porque começa a pensar assim, mas os meus amigos estão ali, mas a minha vida está ali, o meu prazer de viver está ali, é onde eu tenho pessoas que eu confio e gosto, e eu não vou abandonar isso. Tem muita gente que passa por isso. Se a confiança é alta, isso é comum. E as pessoas costumam ficar nos seus lugares, e, por consequência, nos lugares que você tem um nível de confiança maior, a tendência é que a fecundidade aumente. Tudo a ver com o que a gente estava falando ontem, tá certo? O problema da fecundidade. Eu gostaria de apresentar aos senhores, bem rapidamente, esse cidadão russo. Parece que eu gosto dos russos, né? Não necessariamente, mas o fato é que nós temos algumas contribuições científicas bastante interessantes dos russos, e este é um deles, o senhor Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov, sinteticamente falando, é um senhor que desenvolveu uma teoria chamada teoria do condicionamento humano. Ele ficou famoso pelo uso de cães. E sintetizando bastante a teoria de Pavlov, ele basicamente, toda vez que ele ia dar comida para os cães, ele pegava um sininho, batia o sininho e aí tinha comida. E então, depois de um determinado tempo, ele não levava comida, mas batia o sininho e os cães já começavam a salivar pensando na comida. Ou seja, ele começou a comprovar que, mediante determinados sinais ou instintos, nós conseguimos condicionar as pessoas a ter determinados comportamentos. E eu posso também fazer algumas coisas para condicionar vocês a terem comportamentos ou pensamentos de derrota ou de vitória, inclusive comportamentos de desconfiança ou confiança, ou seja, eu posso, se eu tiver os meios e os recursos, fazer com que as pessoas não consigam alcançar um grande comportamento favorável sem perceber que estão sendo, digamos, mexidas para essa questão. Uma das coisas que eu posso gerar em você é o medo. E a vida é uma competição. Por exemplo, eu vou mostrar para os senhores a dança do haka. Acho que vocês já conhecem. E esse aqui é o time neozelandês. O haka é uma dança feita pelos maoris.
na Nova Zelândia, e eles eram minoritários sempre nas guerras, e eles chegaram à conclusão que para vencer o que eles tinham que vencer, eles tinham que provocar medo antes da batalha, né? E por incrível que pareça, esse time aqui normalmente vence, né? E normalmente esse pessoal aqui fica assustado com a dança e vence. Então, essa aqui é a seleção neozelandesa e, se não me falha a memória, essa é a seleção britânica. E aí começa a festa, né? Tem um sonzinho aí. Aí começa a festa e eles começam a... O ser humano é de 70% a 90% emoção. Se você quiser vencer por meio apenas da razão, você vai perder. Então, nós podemos provocar alguns sentimentos por meio de símbolos, de expressões diversas. Por exemplo, se você quiser aumentar um padrão de confiança, gere nas pessoas algumas coisas que gerem sinergia ou adesão àquela situação. Por exemplo, quando as pessoas atendem a uns símbolos, como bandeira, e se vocês tiverem curiosidade e tiverem oportunidade de andar pelo mundo, vocês vão ver que lugares de altíssimo IDH e aumentando IDH são pessoas, normalmente, que têm orgulho de serem daqueles lugares e demonstram isso, o orgulho de ser dali. E tem um monte de gente ao redor demonstrando esse orgulho. E tem os símbolos ao redor mostrando que são. Essas coisas, quando você vê o outro, e aí você encontra o outro no outro lugar, você fala, irmão, por aí vai. Então nós podemos fazer isso por meio do sentimento, como por exemplo uma dança do Haka. Nós podemos fazer isso por meio do que nós fizemos no dia 7 de setembro, um desfile. Nós podemos fazer, e se eu quiser provocar o contrário? Eu começo a provocar na população, nas pessoas, que elas não devem fazer isso, é feio. Você destrói a possibilidade de você ter um alto nível de confiança. Essa aqui é a evolução da confiança no Brasil. Últimos 11 anos. É sempre feita essa pesquisa no mês de julho. Então já saiu a de 2019. São 3 tipos de pesquisas correlatas. Esse é um padrão mundial, inclusive, né? E se vocês tiverem a oportunidade ou a curiosidade de procurar, vocês vão ver que países de altíssimo IDH, nós temos acima de 80, acima de 90. Vamos analisar a situação do Brasil. Nós temos aqui a confiança que as pessoas têm umas nas outras e nos grupos de pessoas, a confiança na sociedade, nos lugares, etc.,
e a confiança nas instituições. Então, o que é que o brasileiro confia mais? Nas pessoas. O brasileiro confia mais no outro brasileiro. Mas nós vamos ver isso aqui um pouco mais destrinchado. Mas olha, quanto está aqui de pontos de 0 a 100? Ó, 69, 70, 69, 70, 67, 68, 67. Ó, queda. 2019, 66. Vamos pensar no inverso. 100 menos 66, 34, né? Nós temos 34% de desconfiança nas pessoas. Nós não acreditamos nem na nossa sombra. Essa é uma grande verdade. Nós estamos gerando uma série de elementos que adestram as pessoas a não acreditar em ninguém. E como eu tenho falado e demonstrado aqui para vocês, isso gera IDH baixo, crise, etc. E esse aqui é o nosso nível mais alto. Mas quando a gente começar a mostrar os dados mais explicativos, talvez isso fique mais preocupante e talvez vocês entendam um pouco melhor a situação. Segundo tipo, o índice de confiança social. E veja, ele é ainda mais baixo do que a confiança nas pessoas, atingiu o pico mínimo em 2013. Olha que interessante, cresceu substancialmente em 2019. Por que será que é tão baixo e por que será que cresceu? Confiança nas instituições, governos, repartições, sei lá, né? Todas as instituições, é mais baixo ainda. O brasileiro não acredita nas suas autoridades de jeito nenhum. Mas, impressionantemente, em 2019, ela cresceu. Por que será? Esses aqui são os maiores crescimentos que tivemos. Em 2019. E o que é que representou, em julho de 2019, o maior crescimento de todos? Essa pesquisa é realizada no Brasil inteiro, pelo IBOPE, historicamente. O maior crescimento de todos é a instituição Presidência da República. Subiu de 13 pontos para 48 pontos. Muito interessante, né? Nós não estamos aqui nem defendendo, nem atacando nenhum político. Só estou falando para os senhores de uma pesquisa efetiva, feita todos os anos, faça chuva, faça sol, não depende de quem está no governo. Segundo maior crescimento, governo federal. Subiu de 25 para 50 pontos. A confiança. O índice social cresceu para 58 pontos, como nunca se imaginava que se cresceria, voltando ao patamar de 2011, que é o segundo maior da série histórica. Nós podemos até ligar a televisão, o rádio, etc., e ouvir um monte de gente falando que o Brasil vai explodir, que vai acabar, etc., mas quando você pergunta para as pessoas, essa é a visão delas.
Quais são as instituições de maior confiança em 2019? Corpo de Bombeiros. Aliás, o Corpo de Bombeiros está pelo 11º ano seguido em primeiro lugar. É a instituição brasileira mais acreditada. Há alguns anos atrás, em 2016, na esteira da Lava Jato, a Polícia Federal entrou aqui para a segunda posição. Na sequência, nós temos as igrejas, as Forças Armadas e escolas públicas. Essas são as instituições mais acreditadas pelo povo brasileiro. Quais são as instituições que o povo não acredita? Primeiro, partidos políticos. Acho que eles erraram alguma coisa, né? Tem alguma coisa errada. Deve ter sido feita alguma pergunta diferente, não sei. Mas o fato é que as pessoas não acreditam muito nos partidos políticos, embora neste ano eles tenham crescido 11 pontos. Mas chegaram a 27. Então vocês imaginam o que era antes. O Congresso Nacional está em segundo lugar. As pessoas não acreditam no Congresso Nacional. Eu fiquei curioso para ver a pesquisa desse ano, porque eu achei, na minha inocência, que o STF ia estar aqui. Mas errei, graças a Deus. Mas surpreso porque as pessoas não acreditam nos governos municipais. Não acreditam nos sindicatos e no sistema de saúde. Essa aqui é a visão daquele que é o nosso melhor índice. Confiança nas pessoas. Nós somos, nesse quesito, o nosso forte. Mas agora, quando a gente pega o quesito e destrincha, né? A gente destrincha isso daí, coloca mais dados, aonde é que está o nosso grosso? Nós confiamos em quem? Na família. Em 2019, a nossa confiança nos familiares era de 85%, padrão de IDH alto. Nos amigos, 67%. Nós não acreditamos nos nossos amigos. E se nós não acreditamos nos nossos amigos, nós não temos amigos. Será que você consegue colocar assim, contar, além dos seus dedos, a quantidade de amigos que você tem? Por que será que mais de 90% das empresas brasileiras são familiares? Não é interessante? Os nossos vizinhos, confiança, 59 pontos. Seu vizinho, você não quer saber dele. De um modo geral, nossa confiança, 54. É triste. Triste, triste. Vocês não acham? Se olhar para a pessoa do seu lado e ficar pensando qual é a rasteira que aquela pessoa vai dar em você. Ou qual é o mal que ela vai fazer para você. Ou ficar olhando e pensando nos seus amigos, pensando assim, amigo da onça. Amigo da onça. Que história é essa? Não é verdade? É. Se você pensar em
pedir um conselho para alguém, você olha para um lado e olha para o outro assim, quem vai me dar o conselho? Porque eu tenho que contar minha vida para ele. Você não conta. Este é o brasileiro. E ontem nós estávamos vendo que ninguém vence sozinho. Mas se nós não acreditamos nas pessoas, nós estamos sozinhos. Gente, eu não sei se vocês perceberam, isso é uma armadilha perfeita. É uma armadilha perfeita. Você está andando pela vida, achando que você tem que lutar, que você vai fazer mais, etc, etc, etc. Você acha que está tudo certo, mas você está sozinho. Sozinho. É isso que foi feito conosco. Está sendo feito, constantemente. Nós estamos recebendo uma série de impulsos para desacreditarmos uns nos outros, e não só isso, para termos um comportamento que faz os outros desacreditar de nós e que nós desacreditemos dos outros. Qual é o efeito prático disso, senhores e senhoras? IDH baixo, produtividade baixa, turnover alto. Nós vamos ser pobres, mesmo tendo todos os recursos para sermos ricos. Mas avançamos. Eu vou agora começar no modelo matemático. E gostaria de falar para os senhores que a explicação matemática mais plausível para essa questão é a teoria dos jogos. Aliás, a teoria dos jogos hoje está sendo aplicada em praticamente tudo, né? Principalmente aí na área criminal, delação premiada. É muito usado. Muito usado. Mas antes da gente falar um pouquinho dos cálculos matemáticos que comprovam essa questão, e aliás a questão da confiança é tão importante, mas tão importante que foi uma das primeiras áreas a serem estudadas pela teoria dos jogos, mundialmente. Existem modelos matemáticos extremamente avançados na teoria dos jogos para a questão da confiança, tal é a relevância desse negócio. E antes de mostrar as simulações da teoria dos jogos, eu vou fazer uma pequena regressão histórica para que vocês entendam. Já há pouco mais de 100 anos, nós estamos sendo estudados, nós, eu digo sociedade, sobre como é que nós podemos fazer para intervir nas sociedades, quer sejam elas privadas, públicas ou a sociedade mesmo, no sentido de gerar alguns efeitos, né? Positivos ou negativos. E então, na esteira dessas possibilidades, foram surgindo uma série de técnicas que, a princípio, eram teses, viraram teorias e hoje são dotadas de ferramentas muito avançadas. Muito delas, muito avançadas. Então, em algumas situações de empresas, nós usamos teoria dos jogos, inclusive para simular como é que nós vamos fazer para gerar determinado padrão de comportamento, para diminuir o desperdício, aumentar a produtividade, gerar maior adesão, maior prosperidade, por aí vai, né? Então eu vou agora começar, colocada essa situação, citar agora a correlação de Ivan Pavlov com uma teoria mais recente, que é uma teoria psicológica chamada a teoria do estímulo-resposta. E eu não vou falar profundamente disso, dado o nosso tempo. Mas a teoria do estímulo-resposta basicamente diz o seguinte: o ser humano, ele reage a um estímulo. E a reação dele é a resposta ao estímulo. E em algumas situações, aqueles seres humanos mais espertos ou mais capazes, eles estimulam. E então as pessoas reagem ao estímulo deles. Então nós estamos sempre nessa interação. Estimulando ou sendo estimulados, reagindo ou recebendo reações. Essa teoria, ela é em grande parte consequência dos estudos de Ivan Pavlov. A teoria dos jogos, ela basicamente é simplesmente
a maior e mais completa explicação sobre a geração de confiança ou a perda dessa confiança, em modelos matemáticos. Esses modelos, ao longo das décadas, foram ficando cada vez mais robustos, porque a experiência foi colocando possibilidades outras de cálculos que deveriam estar na síntese, na raiz da questão. E eu fiquei imaginando como é que eu ia fazer essa demonstração para vocês aqui, dada a robustez da base matemática. Pensei em trazer os cálculos, aí pensei, nossa, vai que tem alguém lá com dificuldade de cálculos. Pensei em fazer os modelos mais visíveis, mas realmente acredito que, dado o tempo, tinha que ser mais simples. Então, eu começo a mostrar para os senhores aqui o primeiro conceito levado em consideração nesse cálculo. Os estudiosos da sociedade, relativo a esta questão ligado à confiança, basicamente estão estudando o comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas é colocado baseado em duas situações, que todos os dias, cada um de vocês se depara. Vou trapacear ou vou cooperar? Estou aqui diante de uma situação. Eu ajudo ou eu me aproveito? Faço a verdade ou não faço? Então a regra é basicamente essa: trapaça ou não trapaça, né? Você vai ser um vendedor. Você vai ser um vendedor que fala a verdade ou você faz promessas que não existem? Você é um político. Você fala a verdade, que você sabe que por mais que seja dura, é a verdade, ou você promete o que não existe? Você é um diretor de empresa. Você fala a verdade para os acionistas ou trapaceia? O que você faz no seu dia a dia? Se você se deparar com o fato de que uma pessoa tem que assinar alguma coisa, mas não tem que reconhecer firma, mas não tem que provar nada para ninguém, você vai fazer o processo certo ou você trapaceia? Isso tem tudo a ver com confiança. Então, estudando esses comportamentos, os estudiosos sociais chegaram à conclusão que existem alguns tipos de pessoas. O primeiro tipo, ele chama de sempre trapaceiro. Essa pessoa acredita no seguinte: o forte deve sempre comer o fraco. O problema é do fraco. Se eu for fraco, o problema é seu. Esse é o raciocínio. Se eu for forte, méritos meus. Então que se exploda o resto. Eu me dando bem, está tudo certo. Esse é o trapaceiro. Tenho certeza que vocês não conhecem ninguém assim, graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa, né? Mas eu lembro para vocês que uma sociedade de alto IDH, seja ela uma empresa, um lugar, um país, é aquele lugar que tem um nível de confiança alto. Pergunto para os senhores, se você estiver numa sociedade em que a maior parte das pessoas é trapaceira, essa sociedade tem alto padrão de confiança? O que vocês acham? Bom, então pela reação de vocês conhecem muitos trapaceiros. Será que nós
estamos sendo tudo aquilo que podemos ser em meio a tantos trapaceiros? Segundo tipo, o imitador. O imitador é aquela pessoa que acredita em dar a você aquilo que você deu para ela. E ela ainda é gente boa, porque na primeira vez que ela está com você, ela faz aquilo que você faz, mas normalmente se ela é instada ou chamada a iniciar o processo, ela primeiro coopera, ela primeiro ajuda. E aí, se você, com a ajuda que ela deu, você trapacear, aí ela começa a trapacear com você. Mas, se num determinado momento você parar de trapacear, ela para de trapacear também. Esse é o imitador. Entenderam o jogo? Ou seja, o imitador, ele está ali naquela situação e chega para você, você vai e diz assim, resolve tal coisa. Ela se propõe a resolver, mas se aquela coisa for uma armadilha, da próxima vez ela vai lá e... Mas se você parar de fazer isso, ela vai lá e abre os braços de novo. Esse é o imitador. Segundo tipo de comportamento. Terceiro tipo de comportamento. Uma pessoa que sempre coopera. Pensamento dessa pessoa. Haja o que houver, eu vou ajudar. Este é o raciocínio dessa pessoa. Está sempre disposta a cooperar, a ajudar, a servir. Pensamento nobre. Lembrem-se que alto padrão de confiança, alto padrão de cooperação. Alto padrão de cooperação. Quarto tipo de perfil, o rancoroso. Olha, eu vou cooperar e continuar cooperando, mas se uma vez você me trair, nunca mais eu coopero com você. Vou te bater e te alfinetar sempre. Este é o rancoroso. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Bom. E por fim, o detetive. O detetive é aquele tipo de pessoa que está sempre investigando como é que você é, como é que você faz. Então, ele faz assim, ele coopera. Se você coopera, aí ele trapaceia. Para ver qual é a sua reação. Se você, digamos assim, cooperar, aí trapaceia de novo, porque ele quer ganhar vantagem. Mas se você trapacear, ele passa a cooperar. Ele está sempre investigando qual é a sua reação. Então, se você for forte com ele, ele te imita no sentido de querer trazer a paz. Se você for fraco, ele se aproveita de você. Esse é o detetive, está sempre investigando a sua reação. Então, senhores, a grosso modo, de forma bem simples, imagine qual é o seu padrão de comportamento social. Como é que você faz? No seu trabalho, com seus amigos, né? Com as instituições que você lida. Como é que você faz? Agora, mais do que pensar na forma com que você faz, raciocine sobre se você pudesse fazer um grande movimento. Olha, eu vou conviver com essas pessoas, eu vou escolher ser um desses modelos aqui, 100% dele, e vou fazer 10 rodadas de
digamos assim, cooperar e trapacear com essas pessoas, todas elas, quem vocês acham que venceria esse jogo todo no sentido de que teria mais sucesso? Lembrando basicamente o seguinte, que se por acaso eu cooperar e você cooperar, então eu ganho 3 pontos e você ganha 3 pontos. Aliás, eu ganho 2 pontos, você ganha 2 pontos. Mas se por acaso eu trapacear e você cooperar, eu ganho 3 pontos e você perde 1 ponto. Entendeu o jogo estímulo-resposta? Porque na sociedade, para as pessoas, nós estamos sempre olhando o que está nos estimulando, ou seja, o que eu estou ganhando com isso? Certo? E a resposta desse negócio. Alguém, se perder, vai responder como? Então, diante desse estímulo, em que você vai lidar com aquele cidadão que tem um determinado comportamento, você trapacearia ou cooperaria? E isso matematicamente nessa regra de 2 pontos para cooperar com cooperar, 3 pontos com cooperar e trapacear, 3 pontos para mim, se eu perder o jogo eu perco 1 ponto e o outro ganha 3. O que você faria? Qual desses você seria? Pois não. Sim. Quer dizer que se eu trapacear, eu ganho 3. Se eu cooperar, eu ganho 2. É isso? Isso. Estimulando Você ganha 2. a inversão, como é que se dá? E se trapacear e trapacear, aí a terceira questão. Todos perdem. Todos perdem. Soma 0. 0, 0. Ninguém ganha. Qual foi a pergunta? Perdão? Qual desses tipos você seria? Você apostaria em qual deles? Cooperar. Hã? Ele está trapaceando. Ele não é bem assim, né? Pois é. Exato. Então, essas pessoas aqui vivendo juntas umas com as outras, como é que seria, né? E essa é a questão. A gente vive junto. E nós estamos o tempo todo passando por esse tipo de situação. E não só o tempo todo passando por esse tipo de situação, mas nós estamos reagindo mais ou menos dessa forma, não é? Então, o que aconteceria? Esse aqui é o resultado simulado, todas as relações uns com os outros 10 vezes, em quantidade de pontos, nas regras que eu mencionei para os senhores. Bom, quem ganhou foi o copiador. Ideia do copiador: olho por olho, dente por dente, altruísmo recíproco, dar para receber, ou viva e deixe viver. É este que ganha. Nós somos levados a crer que quem ganharia era o cooperador. Não é verdade? Será? Quando você faz cálculos matemáticos, dentro de uma regra média, é isso aqui que dá. Quem ganha é o copiador. É aquele que assim, eu dou se você me der. Eu te dou, você tem que me dar. Certo? Reciprocidade. Pronto. E é muito interessante isso, né? Muito, muito interessante. Agora vamos fazer uma outra questão. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu passo o link para que vocês possam fazer simulações as mais diferentes dessas regras sociais. Eu estou passando uma síntese aqui dessas regras, né? E aí você vai jogar um outro campeonato. Você vai deixar agora a sociedade evoluir. Porque é isso, né? Nós temos uma situação de uma confiança baixa e você pensa assim, eu sou o prefeito agora de Uberlândia
quero fazer a sociedade uberlandense ficar no nível de confiança maior. Ele vai ter que fazer uma série de procedimentos, ele vai ter que começar a envolver a sociedade e tal. Com o tempo, isso vai virar um padrão de confiança diferente do que existe hoje. Não, eu sou o presidente do país, sou o governador. Não, eu sou o presidente da empresa Y, quero fazer a minha empresa melhorar o clima organizacional, ficar mais confiante as pessoas umas nas outras e tal. Como é que eu vou fazer com aquelas pessoas? Bom, em primeiro lugar, você vai jogar esse campeonato aqui. Tem um simulador, vou passar para vocês, o simulador. Você vai escolher quem você vai ser. E a cada rodada que as pessoas vão interagir, você vai perdendo alguns, você vai eliminando do jogo os perdedores. Por que isso acontece? Porque nós temos a tendência natural de mudar um pouco o nosso comportamento diante das desilusões da vida ou daquilo que nós fazemos e ganhamos, e a gente fala assim, uau, isso aqui é bom, mas fulano de tal ganhou mais, então vou ser igual fulano de tal. Não é verdade? Então, com a experiência da vida, nós vamos mudando o nosso comportamento. Eu acreditava que o fulano era bom demais, aí de repente eu começo a lidar com o fulano vai, faz um negócio malvado comigo, aí eu faço, agora não vou ser tão bonzinho com o fulano. Ou seja, nós vamos copiando os vencedores. Por exemplo, Rui Barbosa estava dizendo, eu estou ficando com vergonha de ser honesto, porque quem ganha dinheiro é aquele lá que é desonesto, se o meu objetivo é ganhar dinheiro. Eu estou com vergonha de ser uma pessoa que tenha, digamos assim, eu sou uma pessoa com moral ilibada, porque quem está sendo honrado na sociedade é aquele mau caráter. Então eu quero ser honrado, vou ser mau caráter também. Quando ocorrem os eventos que se ganham as medalhas, não sei o quê, é aquele mau caráter que é homenageado. Vou começar a ser igual a ele. A gente começa a mudar de comportamento, vocês entendem? Então é isso, elimina os perdedores, porque as pessoas vão começar a ser igual àquele que está vencendo. Porque as pessoas se miram no exemplo. E aí você vai reproduzindo, até que as coisas vão mudando a sociedade. E o que acontece? E aqui eu já estou no simulador mesmo, né, mostrando as simulações, os cálculos matemáticos e tal. E no meu simulador, para ficar claro aqui para vocês, eu novamente coloquei o copiador, né? E fui reproduzindo. Mas o problema é que o trapaceiro foi crescendo mais do que o copiador, do que o operador. Por que o trapaceiro estava crescendo? Por causa do cooperador. E por que o trapaceiro cresce às custas do cooperador? Porque o danado cooperador é inocente. Mas acontece um negócio interessante. Os cooperadores, num dado momento, morrem. E aí, os copiadores, né? A ingenuidade dos cooperadores. Aí eles tiveram que enfrentar os copiadores. Na hora que o trapaceiro encontra um copiador, ele trapaceia com o copiador faz o quê? Trapaceia com ele. Sociedade de confiança baixa faz com que as pessoas comecem a responder do mesmo jeito para o outro, da forma, com a sacanagem que estão fazendo com ele. Né? Então, os copiadores podem ser legais uns com os outros, enquanto os trapaceiros apenas se auto-sabotam. Então, significa que os copiadores podem dar aos trapaceiros um gostinho do seu próprio remédio. Vamos sacanear esses caras.
Porque eles estão fazendo isso conosco. Então, na verdade, os trapaceiros, eles costumam vencer, sim, no começo. No começo. Os copiadores dominam a terra. Percam a inocência, senhores e senhoras. Não sejam os bonzinhos da terra. Os romanos diziam, se queres a paz, preparas a guerra. Ou seja, não seja bonzinho, não. Não é pombinha branca que vai trazer a paz, não. Está fazendo maldade comigo, vou fazer maldade com você. Aí você vai parar de fazer maldade comigo. Matematicamente falando, é isso. Aí se você para de fazer maldade comigo, reina a paz. Matematicamente falando, é exatamente isso, certo? Essa frase é marcante. Somos castigados pelos nossos pecados e não por causa deles. Ou seja, nós estamos trapaceando. Vão começar a trapacear conosco. Continuamos. Nós não colocamos aqui o rancoroso e o detetive e começamos a fazer o cálculo. Então o processo foi acontecendo. E aí nós começamos a ter aqui alguns resultados, né? Começa a acontecer o processo todo. Então, infelizmente, nós tivemos aqui apenas 2 que não são eliminados. Os rancorosos e os copiadores. E eles empatam. Matematicamente. Então, de uma maneira geral, esse aqui é o tema, ou o centro. Numa situação comum, esse é o centro. Achei a solução matemática. Agora nós já sabemos como é que vai acontecer. E tudo vai dar certo. Vamos tornar o nosso país sensacional, a nossa cidade, a nossa empresa. Mas será que é tão fácil assim? Aí os estudiosos sociais descobriram que nós temos alguns problemas aqui envolvidos. E nas palavras originais, o mundo é cheio de babacas, gente tola, né? E nós vamos tendo nessas situações de babaquices aqui, uma evolução da desconfiança. Porque nós estamos aqui buscando a confiança, mas ocorre também a evolução da desconfiança. Como é que será que esse negócio acontece? E aqui está o jogo, para a gente fazer, né? E nesse jogo, começa a acontecer essa situação de desconfianças, porque surge aqui alguns poucos trapaceiros no processo, e nós estamos numa sociedade extremamente confiável, está tudo muito bem, e aí surge um ou outro trapaceiro, um ou outro safado, né? E talvez aqui resida uma lição que você não vai ver nos cálculos matemáticos. Não existe problema que nasce grande. Os problemas nascem pequenos. A sociedade está ótima, mas surge um safado. Alguém que quebra aquele clima. E é importante a gente fazer aqui um corte com o que nós estávamos falando ontem sobre fecundidade. Nós estávamos falando sobre a necessidade de ter filhos, porque os filhos, eles vão tendencialmente repetir a nossa cultura, a nossa herança genética e tudo mais, a nossa história, vai valorizar a nossa comida, aquilo que fazemos, como fazemos, etc. E se nós temos uma sociedade interessante, bacana,
a tendência disso prosseguir é enorme. Aliás, uma das sociedades de menor conflito, se você procurar ver, são sociedades que se reproduzem, por exemplo, como a sociedade japonesa. Sempre mais ou menos a mesma coisa. E aí, o que ocorre? Um belo dia surge o babaca, o trapaceiro, e esse trapaceiro, ele começa a trapacear, mas nós não estamos preparados para o trapaceiro. E aí o trapaceiro começa a ganhar, e a gente começa a ter o copiador copiando, só que o copiador vai copiar o quê? O trapaceiro, porque é o trapaceiro que está ganhando. E aí, em pouco tempo, nós estamos fazendo o quê? Todo mundo trapaceando. É assim, senhores, que a gente destrói a confiança de uma sociedade e baixa o IDH dela. É assim que a gente arrebenta com o clima organizacional de qualquer organização. Qualquer uma delas. Quando você escolhe mal as pessoas que vão andar perto de você. E você se revolta e começa a copiar. É assim que acontece. Esse aqui é o cálculo matemático. É de uma explicação um pouco mais difícil, mas é relevante fazer um adendo aqui. E se eu tiver dificuldade de ter o trapaceiro sendo aceito naquela sociedade para que ele comece a fazer as trapaças? É fácil também, se eu tiver o poder. Basta eu mudar o estímulo. Quando eu digo assim, se você trapacear, ao invés de ganhar 3, você ganha 10. E se você cooperar, mesmo com o outro trapaceando, então ao invés de perder 1, você não perde nada, 0. Agora, se você trapacear com o trapaceiro, então, o trapaceiro que eu gosto ganha 5 e você perde 5. Porque você não é o trapaceiro escolhido. Lei, ou a regra, ou a teoria do estímulo-resposta. Em outras palavras, se eu começar a fazer injustiça com o justo, e começar a dar um estímulo positivo com aquele que é injusto, com o safado, eu arrebento com essa sociedade. Eu arrebento com a confiança. E pare e pense. A respeito dos nossos tantos estímulos que nós estamos dando para a sociedade. Vocês acham certo? Vocês acham que mudaram a regra do jogo? Ou não? Esse monte de bolsas que tem por aí, bolsa disso, bolsa daquilo outro, etc. Se você parar para pensar, o estímulo é, se você se esforçar mais, então você tem mais resultado. Se você se esforçar menos, menos resultado. Agora eu vejo coisas do tipo assim, se você se esforçar mais, começar a ganhar mais, então sua alíquota do INSS cai ou sobe? Ou é a mesma? Sobe. Então eu estou dizendo, trabalhe menos, viu? Senão você vai ser punido. Mas se você subir mais ainda, aí você começa a pagar imposto de renda. E se você subir mais ainda, porque você está se esforçando mais, sua alíquota do imposto de renda também sobe. Eu estou dizendo assim, rapaz, deixa de ser burro. Não se esforce, porque você não vai ser premiado justamente pelo seu esforço. Mas eu estou lhe dizendo que se você receber isso de outra maneira, principalmente não trabalhar, então você
vai ser um trapaceiro bem-sucedido. Entenderam? Eu posso mudar a regra da sociedade e mudar todo o jogo. E quando eu mudo isso, eu mudo o comportamento das pessoas. Então, a gente começa a ter um jogo que não é mais ganha-ganha, ganha-ganha. Agora não é todo mundo ganhando, é um grupo só ganhando. E essa situação provoca uma onda de desconfiança sistêmica. Quem faz parte dos grupos privilegiados querem que ele continue. Quem faz parte dos grupos dos privilegiados, aqueles que bancam os privilégios, odeiam aqueles outros e você começa a ter uma onda de conflitos, não é? E isso é premeditado, esse negócio é premeditado. E tem um monte de gente que entra na história sem saber o jogo matemático que tem por trás. E aqui está a simulação, para vocês verem. Numa regra dessa, eu começo a ter uma série de situações e eu agora começo a achar que eu devo ser o copiador. Então, eu começo a cooperar. E aí, eu começo a ver algumas situações e a primeira delas é que numa regra dessa, que ocorre um erro aqui, que são os erros que acontecem, de repente, o copiador, ele quer fazer a mesma coisa com o outro, mas ele caiu na hora certa, ele sofreu um acidente e tudo mais, e aí na hora que ele sofre esse acidente, aí ele não faz o que ele gostaria de fazer, ele apertou o botão errado, queria apertar o verde, apertou o vermelho, e por aí vai, e aí o outro começa a trapacear com ele, então a gente começa a ter uma série de erros na sociedade, e as pessoas vão reagindo a esses erros, e aí de repente todo mundo começa a ser ruim uns com os outros. Mas não é só isso. Eu tenho, basicamente, mudanças nos comportamentos quando eu mudo os estímulos e acontecem os erros. Por exemplo, os perfis agora começam a ser um copiador de outro tipo, que normalmente é um copiador que tende a ser alguém que vai copiar, mas dá um pouquinho de perdão, e aí acrescenta-se uma palavra a mais, se nós quisermos mudar, é nós nos prepararmos para tentar entender um pouco o outro para perdoar um pouco mais. E essa tese do perdão é um pouco mais longeva, não dá para a gente falar aqui, então vou passar assim, en passant, né, bem por alto. O simplista, né? O simplista começa cooperando, se cooperar de volta, eu faço o mesmo que fiz, mesmo que foi um erro. E tenho aquele aleatório, que uma hora faz de um jeito, outro faz de outro, não tem uma regra. Esse pessoal começa o campeonato, o jogo começa a acontecer, mas quando eu aposto no copiador clássico, normalmente quem ganha é o copiador 2. Então, quando eu começo a ter esse monte de erros e essas regras novas e essas situações de uma sociedade extremamente desafiadora, nós temos que ter alguém, quem vence é quem coopera, mas que também perdoa. Tem que perdoar. Uma sociedade que não aprende a perdoar não consegue gerar confiança, não consegue se reconstruir. Como é que a gente faz para perdoar? Aliás, perdão é uma outra coisa que está caindo em desuso. Nós estamos extremamente rancorosos. Nós estamos de uma forma tão egoísta, treinados para sermos egoístas, que nós não paramos para pensar que aquela pessoa que nos fez aquilo foi num momento talvez de infelicidade e tal, que talvez é necessário, mesmo que a gente faça a pessoa pagar o preço, mas que ela merece uma segunda chance, porque se essa sociedade não sarar, se as pessoas não sararem, elas não vão conseguir gerar uma sociedade confiável. E, aliás, nas capacitações que a gente faz sobre isso, nós demonstramos muito claramente para as pessoas o seguinte: perdão não é para você que perdoa, perdão é para o outro.
mas para eliminar de você a angústia de viver com aquela raiva que mata. Quem transforma é o copiador 2, uma sociedade destruída. Senhores, como nós vimos nos números, a nossa sociedade está destruída. Nós não vamos conseguir chegar muito longe dessa forma. Eis aqui os cálculos matemáticos de uma outra realidade. Numa realidade em que você vai tendo interações nas mais diferentes formas e quantidades pelos tipos diferentes. E aqui, pela quantidade média, aos 5% de tentativa, quem vence é o copiador 2, aos 0%, aos 20%, e a gente vai jogando aqui, né? Vai jogando. E a gente começa a ter os resultados. Então, copiador vence na maioria das vezes, copiador 2 vence numa outra condição, que é o perdoador, né? Ó, a partir dos 50%, ninguém vence, matematicamente. Ou seja, 50%, segundo Peter Senge, é considerado ponto de inflexão. É quando a sociedade está perdida. Aquela geração não tem mais jeito, matematicamente. Aí você pode até me perguntar, já foi feita essa simulação com a realidade brasileira? Já. Mas não vou contar para vocês. Não vou contar para vocês. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz, então, para virar esse jogo? 3 grandes conselhos da teoria dos jogos, depois de todas as simulações matemáticas. E é importante revelar que essas simulações já estão sendo feitas há mais de 3 décadas. Ou seja, simulações das mais diferentes formas, o cálculo é hoje muito refinado. Primeira coisa, nós precisamos ter interações frequentes. Nós precisamos nos visitar, nos encontrar, nos falar, porque é assim que se constrói relacionamentos. E sem relacionamentos não existe construção de confiança. Se você se isolar, você não gerará confiança. Aliás, uma coisa muito clara, um sinal muito claro de uma sociedade desconfiada é uma sociedade cheia de muros, grades, cercas. Eu estou dizendo, eu estou no meu canto, você fica lá e eu fico cá. Ou seja, não teremos interação. Se nós quisermos transformar essa situação, nós precisamos nos relacionar. Em qualquer lugar. Segunda coisa, se você for participar de algo, em especial que você for propor algo, tem que ser uma coisa em que você ganhe e que a outra pessoa ganhe. Toda relação em que só um pedaço ganha, ganha por pouco tempo. Ou ganha só. Porque o outro vai abandonar o processo. Então, se você é um agente transformador da sociedade e quer isso, não seja uma pessoa egoísta. Entre no negócio pensando, eu vou ganhar sim, mas como é que a gente vai fazer para a outra parte ganhar? E quando você começa a fazer isso, você começa a transformar a realidade. Fazer com que todos ganhem. Evite falhas na comunicação. Seja bastante objetivo. Aqueles percentuais que eu mencionei lá para os senhores, nas abas anteriores, estava falando sobre o nível percentual de falha na comunicação. Que eu estava mencionando que um padrão de até 50%, a partir de 50% de falha, gera um não retorno da confiança da sociedade. Aliás,
Os estudiosos da teoria dos jogos na parte comportamental do nosso país consideram muito perigoso esse problema da comunicação no país. Eu pergunto para os senhores e senhoras, você acredita no nosso jornalismo hoje? Você acredita que os livros que estão sendo colocados para os senhores e senhoras lerem contêm a plena realidade? Falha de comunicação. Isso é extremamente preocupante, e não só preocupante, mas é extremamente gerador de declínio do IDH. Mas vamos pensando um pouquinho sobre isso, como é que acontece no mundo dos negócios? No mundo dos negócios ocorre confiança. Tenta imaginar como é que é uma vida em sociedade. Você está lá, e uma pessoa do seu lado é demitido. O seu colega que trabalha com você há 20 anos também é demitido. O que você faz? Você pensa em comprar um carro novo? Você começa a fazer assim, vou guardar tudo aqui, porque vai que eu sou o próximo, não é não? Vai que eu sou o próximo. Aí o fato de você ter escolhido não comprar o carro, vai fazer com que a montadora de automóveis deixe de vender o carro. Aí ela demite mais uns 2. Aí esses 2 que são demitidos começam a gerar uma onda de desconfiança na montadora, pensando assim, pô, será que eu também vou ser demitido igual o fulano? Né? E a indústria, que talvez estivesse pensando em fazer uma nova fábrica, etc., começa a pensar, pô, desse jeito não dá, não vou investir nisso. E aí os industriais se encontram no congresso da indústria de automóveis e para mostrar os carros novos, e aí um lá na hora do cafezinho com o outro, como é que tá lá? Rapaz, eu fiz um carro novo, fantástico, mas o bicho está vendendo nada. Menor, caiu e tal. Aí o outro estava com investimento de, sei lá, 50 bilhões para fazer. Eu disse, rapaz, acho que eu vou esperar mais 2 anos. Porque o pessoal está tão triste, né? Tão triste. Eu sempre digo assim, eu já ajudei a salvar muitas vidas, mas ultimamente eu tenho recebido muitas notícias de pessoas suicidando. Perda de confiança. No mundo empresarial, então, está constante. Constante. Muitos mesmo. Perda de confiança. A falta de confiança mata. Confiança tem uma relação direta com esperança. E a esperança move as pessoas. Conclusão. O que o jogo é? Define o que os jogadores fazem. No nosso treinamento dos realizadores, em que a gente ensina as pessoas a serem capazes de transformar realidades e realizar mais coisas, nós ensinamos sobre o que nós chamamos de teoria da envoltória. Você é meio que fruto do meio. O meio te cerca. Se você está cheio de trapaceiros perto de você, rapaz, em pouco tempo você vira trapaceiro. Né? Aí você é um trapaceiro safado, vai para um lugar em que tem um monte de gente que é cooperador, mas não é aquele cooperador tolo. É basicamente um copiador sério, em que as coisas têm consequências. Rapaz, em pouco tempo essa pessoa entra na linha. Estava passando por uma cidade americana e vi uma placa da cidade. Eu tentei achar foto, busquei nos meus... enfim, não consegui achar para mostrar para vocês, mas basicamente
no portal da cidade, é assim, bem-vindo à cidade tal. Aqui temos uma população de X pessoas, todas armadas. Temos 12 cemitérios, seja bem-vindo, mas saiba que, praticando crime aqui, vamos atrás de você. E temos um lugar para você morar, o cemitério. Crime baixíssimo. Baixíssimo. Não é verdade? Baixíssimo. E você pega uma pessoa lá, que chega de um país em que as pessoas são muito trapaceiras, ela chega lá, mas fica fina rapidinho. Veja o que aconteceu, por exemplo, com essa coisa do porte de arma nas fazendas. Aliás, saiu agora recentemente a autorização final, né? Como caiu a violência no campo. Segunda coisa, nosso problema não é que as pessoas estão perdendo confiança, é que o nosso ambiente age, o nosso brasileiro age contra a confiança ou a evolução dessa confiança. Nós estamos tendo processos trapaceiros, pessoas em posições chaves trapaceiras e por aí vai. Em outras palavras, nós somos, na maior parte das vezes, produtos do nosso meio. Nós somos o ambiente de cada um. No curto prazo, o que ocorre? O jogo define os jogadores, mas no longo prazo somos nós, os jogadores, que definimos o mundo. E eu estava falando isso para vocês ontem, somos nós que definimos o jogo. Estava, inclusive, dizendo para os senhores para saírem dessas paredes e cada um com a sua luta, fazer uma pequena transformação na sociedade, mas essas pequenas transformações na sociedade vão fazer de vocês uma luz em meio à escuridão. E lhes digo, a escuridão é grande, mas uma luz clareia muito. Então, faça o que você puder para criar condições onde a confiança possa evoluir. Construa mais relacionamentos. Faça mais amigos. Faça com que haja mais ganha-ganha. E não é só ganha-ganha, dar ao outro aquilo que você ia roubar do outro, mas exigir que o outro não roube de você. E por fim, comunique-se claramente, porque é outra coisa preocupante, é você conversar com uma pessoa que nunca diz é sim ou é não, aceito ou não aceito, recuso ou não recuso, você fica enrolando, pessoas que ficam enrolando, e não dizem assim, eu aceito ou eu não aceito, não enrole, é assim que as coisas acontecem, isso gera prosperidade, IDH alto, confiança. Vou tratar com a pessoa. Perfeito. Quero, não quero. Dá, não dá. Pode desse jeito. É assim que você evolui o processo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente. Espero que tenha sido bastante enobrecedor, esclarecedor para vocês. E acho que ontem eu cometi um deslize na nossa apresentação, porque eu dei o link do nosso canal e é muito difícil digitar dessa forma. Mas se você no YouTube, você digitar esse termo, vai aparecer o nosso canal lá. E aí vocês vão ter acesso a uma infinidade de palestras, de conteúdos muito poderosos. Como eu mencionei para vocês, nós não divulgamos acentuadamente o nosso canal. Ele é basicamente um local em que a gente posta os materiais para servir ao próximo. Então, entrem, se inscrevam no canal, tem vários materiais que só são disponibilizados para quem é inscrito, mas tem muita coisa pública lá.
e aí vocês podem ficar à vontade. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e gostaria de ter acesso a muitos outros conteúdos que podem te ajudar em sua vida e em seus negócios, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe. Até a próxima!